Fala, galerinha. Bom, então, mais um vídeo aqui da série de estudos de ótica, tá bom? Na aula de hoje eu vou falar sobre prisma, tá? Uma matéria muito importante também. Beleza? Então, vamos lá. Galera, na parte de introdução aqui de prisma, né? O que que eu tenho para falar para vocês, ó? Primeiro, vamos conhecer como é que é um prisma, né? Então, o prisma, ele tem esse formato aqui, meio triangular, tá bom? Acontece, às vezes, a gente ter exercícios, né, que vão dizer que existem três meios, e quais seriam esses? É como se tivesse uma divisória aqui, ó, né, uma divisória aqui, e aí esse prisma, ele tá entre dois meios, né, o meio um e o meio 3. E o prisma, propriamente, ele compõe o meio 2, tá? Então, pode acontecer situações assim. Ou pode acontecer do prisma estar imerso no mesmo meio, por exemplo, o ar. Então, ao redor dele aqui ser completamente ar e o prisma ser de vidro, por exemplo, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui os pontos importantes que a gente tem no prisma. Ó. Nós temos esse ângulo A aqui em cima, que é o ângulo de refringência de um prisma, tá bom? É um nomezinho bonito, né? Mas é uma coisa que a gente tem que lembrar. Então, esse aqui é o ângulo de refringência, tá? O que que acontece? Quando esse prisma ele é simétrico, bonitinho, né? Acontece que às vezes do meu ângulo de incidência I ser igual ao ângulo de saída, né? Lá do outro lado, I', tá? E como consequência disso, o ângulo refratado Rzinho, ele é igual ao ângulo refratado R', tá? Mas não necessariamente um prisma será um triângulo equilátero sempre, tá? Eu posso ter, por exemplo, um prisma assim, né? Ou então uma coisa mais irregular, né? Um triângulo que a gente chama de escaleno, né? Com todos os lados diferentes. E aí nós vamos ter um prisma bem diferente, né? Assim, tá bom? Então não é sempre que o raio de luz vai ter esse comportamento aqui e não é sempre que I é igual a I', nem que R é igual a R', tá? A gente tem que lembrar disso. Tem umas regras matemáticas aqui dentro, tá? Por exemplo, se você pegar os ângulos de refração, que é o R e o R', e somá-los, né? Você vai ter como resultado o ângulo de refringência, tá? Se você pegar os ângulos de incidência e o ângulo, né, de saída do raio aqui, do prisma, né? Emergente, é o raio emergente, né? Então, ângulo de incidência, o raio e o ângulo de emergência, então, menos o, o índice de refringência, né, no caso, o ângulo de refringência, nós vamos ter aqui o desvio, tá bom? Então, esse cara aqui, ele é chamado de desvio, tá bom? E o que que seria esse desvio? Bom, é o seguinte, ó, é só você se imaginar a seguinte situação comigo, ó. Tem um raio de luz chegando aqui, concorda? Então, ele está nessa direção aqui, né? Como se ele quisesse prosseguir o caminho nessa direção aí que eu fiz no traçado agora. Porém, galera, quando ele entrou no prisma, o prisma jogou o raio para cá, jogou para cá, não sei o que, no final das contas o raio está saindo para cá. Então, veja bem, ó, era para o raio estar seguindo nessa direção aqui, porém, ele acabou sendo desviado para essa direção aqui, para baixo, tá? Esse ângulo aqui de desvio, né? Esse ângulo aqui, aliás, eu já estou falando o nome, né? Esse ângulo aqui que o raio teve, né, de deslocamento aí, é o meu chamado desvio, tá bom? Então, esse daqui é o meu desvio, tá bom? Então, é isso aqui, desvio. É literalmente o desvio, né, como vocês podem ver, né? O tanto que o raio de luz desviou, tá certo? E aqui a gente tem umas outras relações, né? Por exemplo, ó, delta desvio angular sofrido pelo raio emergente, R' em relação à direção do raio incidente R. Tá, tudo bem aqui, mesmo conceito, né? Importante, ó. Quando o exercício trouxer para vocês a palavra desvio angular mínimo, tá? Se ele falar que é um desvio mínimo, tá? É um desvio mínimo, se essa palavra aparecer no enunciado, tá? É muito importante, então eu vou riscar ela aqui, ó,
3 vezes, porque essa palavra aqui dita tudo. Se no enunciado aparecer que o desvio foi mínimo, então você vai poder considerar a seguinte coisa. Você vai poder considerar que I é igual a I' e R é igual a R'. Então, vamos voltar aqui no desenho do prisma. O que isso está dizendo para nós? Está dizendo que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de emergência lá do outro lado. E que o ângulo refratado, ele é igual ao outro ângulo refratado aqui, tá? Então, está dizendo basicamente isso, que esses ângulos são iguais, né? Não os 4 iguais, mas iguais aos pares, tá bom? E aí você vai ter A é igual... lembra que a fórmula, a maneira de eu calcular o A não era R mais R'? Se R' for igual a R, então eu posso chamar tudo de R, R mais R vai dar 2R, tá? Aqui, se I é igual a I', posso fazer I mais I, vai dar 2I menos A, tá? É por isso que tem essa outra maneira aí de fazer esse cálculo aqui, tá bom? Quando o desvio for mínimo, tá certo? Bom, e aqui eu estou falando sobre dispersão, né? Dispersão da luz. Como que funciona isso, né, galera? A gente sempre vê aí aquelas coisas, principalmente nos discos lá do Pink Floyd, né? A gente vê exatamente essa figura aqui, a luz branca, né? E aí ela acontece a separação. Qual que é a ciência por trás disso, né? Aqui nós estamos vendo, tipo, a formação do arco-íris, né? As cores aqui e tal. Mas qual que é a relação, qual que é a ciência por trás disso? Bom, eu ensinei para vocês, na última aula, que cada cor ela tem sua própria frequência. E que essa frequência ela não muda. Porque se a frequência mudar, quer dizer que a cor muda, né? Então, nós temos a frequência da luz como se fosse a assinatura dela. Né? Então, a luz vermelha ela tem a assinatura lá, a frequência dela própria. A luz verde tem a frequência dela. A luz amarela tem a frequência dela. Né? Porém, o que muda, então, né? Com relação a essas ondas? Né? A luz é uma onda. Muda-se a velocidade de propagação. Tá? Quando a onda ela entra num outro meio, ela passa a se propagar de maneira diferente. Tá? E aí você vai ver o seguinte, que a lei de Snell, que eu coloquei aqui, ó, né, quando nós substituímos o n, que é o índice de refração, pela relação de velocidade, né, substituímos aqui, nós obtemos a seguinte relação, ó, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a V1 sobre V2, tá? Então, 1 e 2 é meios, né? São meio 1, meio 2, fora e dentro do prisma. O que eu percebo? Eu percebo que seno de θ1 e V1 são diretamente proporcionais, e seno de θ2 e V2 também. Ou seja, quer dizer que se seno de θ1 aumenta, V1 aumenta, ou vice-versa, né? Se V1 aumenta, seno de θ1 aumenta, tá bom? Então, ou seja, se o cara fica mais rápido, quer dizer que o ângulo dele aumenta, tá? É isso que quer dizer isso aqui, ó, essa relaçãozinha aqui, ó. Se V1 cresce, o seno do ângulo também cresce, tá? Ou seja, quer dizer que o ângulo ele aumenta, porque o seno, né, ele é a projeção aqui, ó, nesse desenho que eu fiz aqui, ele é a projeção vertical, tá? Então, dizer que esse seno aqui aumenta, quer dizer que esse ângulo está abrindo, assim, ficando maior, né? Então, esse ângulo aqui, galera, é o que nós vamos estudar, ó. É o seno do ângulo de θ1, e aqui, do outro lado, nós temos o ângulo θ2. Então, o que eu observo? Eu observo que quanto mais rápido o meu raio de luz fica, maior também fica o ângulo, tá? Então, eu consigo dizer, através do ângulo, aonde eu tenho os raios de luz se propagando com mais velocidade, tá? Por exemplo, eu olho assim, vejo que o ângulo está bem aberto, então eu imagino assim, opa, ali a velocidade do raio de luz é maior. Quando eu olho uma outra situação e vejo que o raio está mais fechadinho, né? E quando eu falo fechado, aberto, eu estou me referindo aqui com relação a normal, né? Se ele estiver aqui mais aberto com relação a normal, ele vai estar mais rápido. Se ele fechar junto com a normal, ele vai estar mais lento, tá bom? Então, com isso, eu consigo visualizar aqui ó, a seguinte coisa, ó. Qual que é o raio que mais se aproximou da normal? Ó, a normal é essa retinha preta aqui que eu fiz. Então, o raio que mais se aproximou da normal é o raio de luz violeta, tá bom? Então, o raio de luz ele fica mais juntinho
O violeta fica mais juntinho da luz, assim, ó, tá? Então, o que eu posso concluir com isso? Que a cor violeta, ela possui a menor velocidade, tá? Como ela teve um desvio grande, né? Ela se aproximou da normal, ela ficou mais lenta, ficou mais lenta. E qual é aquela que mais se afastou da normal, né? Dessas cores aqui, qual é aquelas que mais se afastou? Bom, nós temos aqui a cor vermelha que mais se afastou. Então, ela tem o maior ângulo, né? Então, ela vai ficar mais rápida, mais rápida. Beleza? Então, o que eu posso concluir aqui? É que cada luz, ela tem uma frequência, né? E, consequentemente, ela tem sua própria velocidade de propagação, né? Aquela fórmula da lei fundamental lá, frequência, lei fundamental ondulatória, né? Você tem V igual a lambda F, né? Se a gente isolar a frequência aqui, nós vamos obter F igual a lambda sobre V, né? Não, desculpa, V sobre lambda. Igual a V sobre lambda. Passamos o lambda dividindo. Bom, então você vai ver que para cada frequência a gente vai ter uma velocidade diferente, né? Uma velocidade diferente. Então, se há uma velocidade diferente, acontece também, por causa dessa velocidade diferente, um desvio diferente. Tá bom? Então, recapitulando, ó, cada luz tem uma frequência própria. Cada frequência tem sua própria velocidade de propagação. E, consequentemente, para cada velocidade, olha essa relação aqui, para cada velocidade eu possuo um ângulo diferente. Então, para cada cor, a gente possui um desvio diferente. É por isso que elas se separam, porque cada uma delas toma uma direção diferente. Isso aqui, no caso, é a separação da luz, né? É o fenômeno do arco-íris, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Então, galera, sobre prismas, né? É isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, tá? No prisma também se aplicam a lei de Snell, tá? Que eu mostrei na última aula, que é bem tranquilo, e basicamente é isso, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar com ótica, lentes, tá bom? E depois, seguido da ótica da visão, perfeito? Pessoal, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo.